Deus nos é declarado em três personagens nas Escrituras como Criador, como Salvador e como Pai. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, nós vemos que Deus é um Criador fiel. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, nós vemos que Deus é nosso Salvador. E 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, Deus é nosso Pai. Em cada um desses personagens, podemos compreendê-lo e confiar nele, se assim desejar nosso coração. Em nosso tempo, Criador tornou-se um título meramente elogioso nos lábios dos homens. A teoria da evolução representa as várias formas de vida como as conhecemos, como apenas desenvolvimentos de formas inferiores, sempre lutando para ascender em virtude de algum poder inerente a si mesmas. Essa visão torna Deus, na melhor das hipóteses, um mero superintendente. Que o homem é uma criação independente, absoluta e essencialmente destinada, ou melhor dizendo, distinta de todas as outras, não é mais acreditado por muitos. Que o homem tem uma eternidade à sua frente, tampouco. Mas como as Escrituras falam sobre isto? Os oráculos sagrados representam inquestionavelmente Deus como a fonte e originador de tudo. Não apenas de tudo que vemos, mas de todas as coisas que estão no céu e na terra, visíveis e invisíveis. É isso que afirma Colossenses capítulo 1, versículo 16. 6 vezes em Gênesis capítulo 1, a palavra criou é usada para a obra das mãos de Deus. A Bíblia diz, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é aparente. Isto está em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Não é por pesquisa geológica, por mais útil e bom que isso possa ser em seu devido lugar, mas pela fé nós entendemos que todas as coisas foram criadas por Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A matéria não é eterna. Foi criada pela mão de Deus. Mas o que é de maior importância para nós, o homem também foi criado divinamente. Daniel não usou nenhuma figura de linguagem quando disse ao rei Belsazar, ao Deus em cujas mãos está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, tu não glorificastes. Pode ler a história em Daniel capítulo 5. Ele estava procurando impressionar o homem culpado com o fato de que ele era uma criatura de Deus, com profundas responsabilidades para com Deus e que ele nunca havia reconhecido. Atos capítulo 17, na cidade de Atenas, o apóstolo Paulo citou com aprovação as palavras do seu próprio poeta, o poeta deles. Ele disse, nós também somos sua descendência. E ele mesmo acrescentou, o apóstolo Paulo acrescentou, ele dá, falando de Deus agora, dá a todos vida, fôlego e todas as coisas. A esses eruditas sonhadores, o apóstolo julgou necessário ensinar que o homem saiu da oficina do Todo-Poderoso. O processo é descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Primeiro, ouvimos Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois temos as diferentes etapas da obra criatória de Deus. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narinas o fôlego da vida e o homem se tornou ou foi feito uma alma vivente. O divino primeiro formou o corpo e então, na estrutura inanimada, ele soprou a sua própria respiração. Até agora temos visto Deus, nosso Criador.
Vamos pensar um pouquinho Deus como nosso Salvador. É um título maravilhoso e encontrado apenas nas epístolas a Timóteo, escrita por Paulo a Timóteo e a Tito. O fato de ele, Deus mesmo, tentar salvar os rebeldes contra a sua própria majestade, a majestade de Deus, é realmente uma maravilha. Porque Deus é justo e santo. Nós, pecadores, embora haja infinita variedade nas obras de Deus, ele só se agradou em criar duas ordens de seres morais e eternos, anjos para os céus e os homens para a terra. Ambos se revoltaram contra Deus. Para os anjos, Deus não providenciou nenhum salvador. Para os homens, ele providenciou um. Quem pode explicar tão grande mistério? Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar nenhuma de suas criaturas rebeldes. Ele poderia ter se declarado Deus nosso juiz para os homens como para os anjos. Mas o Filho encarnado nos disse, o Senhor Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículos 16 e 17. E assim a graça de Deus, que traz salvação, apareceu a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. A bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, se manifestaram, como lemos em outro lugar. Deus, nosso Salvador, não é um pensamento tão familiar para alguns como Jesus, nosso Salvador. A concepção popular é um Deus severo e um Jesus gracioso. O papado, o Papa e os papas, vai ainda mais longe em sua deturpação, tornando até mesmo Jesus severo e precisando das palavras de Maria, a mãe dele, para tornar Cristo, Jesus, favorável aos pecadores. Portanto, ele não é o mediador na religião católica, e sim Maria, porque Jesus é muito severo, como Deus é severo, o Pai. Deus nosso Salvador significa que aquele mesmo contra quem transgredimos em seu grande amor, ele mesmo providenciou tudo o que o seu trono exigia para nos salvar. Quem desconfiaria de um Deus assim? Alguns estavam falsificando o evangelho nos dias do apóstolo Paulo e pregando a lei. Destes, Paulo diz com desdém, não entendem nem o que eles dizem, nem o que afirmam. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Da mesma forma, ele falaria dos líderes religiosos de nosso tempo que colocaram os homens sob a lei e os encorajam a ir à presença de Deus com votos em seus lábios que ninguém é capaz de cumprir. O Evangelho revela Deus, não como um cobrador, mas como um doador. É uma coisa solene falsificar o testemunho de Deus. Agora, se é realmente verdade que Deus é nosso Salvador e que a graça de Deus que traz salvação a todos os homens se manifestou, surge a pergunta, podemos ser salvos? Paulo poderia dizer em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, Deus, quem nos salvou. E ele fala em bendizer a Deus por salvar o principal dos pecadores em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, falando dele mesmo. Você pode agradecer a Deus pela mesma bênção inestimável de já ser salvo? Lemos em nosso terceiro texto, Deus nosso Pai, portanto nós já falamos de Deus nosso Criador, Deus nosso Salvador, e vamos concluir este vídeo pensando em Deus nosso Pai. Não o grande Pai universal, como alguns dizem, juntando a ele a ideia da irmandade universal do homem. Esta não é a verdade de Deus, mas uma das mentiras mais perigosas de Satanás. Deus é o Pai de todos os que creem no Senhor Jesus, mas de nenhum outro. Ele é Criador de todos os humanos.
Seu nome de Pai foi revelado pelo Filho, o Senhor Jesus. Israel o conhecia como Jeová e os primeiros patriarcas como o Todo-Poderoso. Temos o privilégio de conhecê-lo como Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Mas o desdobramento foi gradual. Durante seu ministério terreno, Jesus ensinou seus discípulos a dizer: Pai nosso que estais nos céus e Pai celestial. Mas esses títulos não expressam a plena graça do cristianismo? Até que Jesus ressuscitou dos mortos, ele disse: Meus irmãos, e meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, versículo 17. Tais palavras colocam tudo em seu lugar e relacionamento com seu Pai e Deus. Para Deus somos muitos filhos, em relação a Cristo somos muitos irmãos, entre os quais Ele é o primogênito. Bem pode o apóstolo dizer: Eis que tipo de amor o Pai nos concedeu para que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. A comovente parábola do próprio Senhor, contada pelo Senhor em Lucas capítulo 15, mostra como o Pai se deleita em derramar seu amor sobre aqueles que vêm a Ele em arrependimento. Seu amor, como Deus nosso Salvador, é um amor de compaixão. Seu amor como Deus nosso Pai é um amor de relacionamento mais terno. Todo crente, cada pessoa salva, pode chamar a Deus como seu Salvador, sim, como seu Criador também, mas ele tem o privilégio de chamá-lo de Pai.